Paz do Senhor, igreja. Vamos dar início ao segundo dia da Semana Teológica. Glória a Deus por mais uma vez poder estar aqui. Ontem tivemos um culto abençoado. Eu tenho certeza que o mesmo Deus que estava presente ontem e falou no nosso coração, Ele já se faz presente no nosso meio, porque cada um de você é a arca que carrega a presença do Senhor. Amém? Por gentileza, abra suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o 5. Diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia, e ele estava com Deus, e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus, e por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para os homens. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Glória a Deus. O apóstolo João foi uma testemunha ocular de Cristo, e ele, ao descrever em seu evangelho a respeito de Jesus, ele traz a revelação a respeito de Jesus, e ele já começa dizendo: no princípio, aquele que é a palavra, o Logos, Rafael, o Verbo, ele já existia, e sem ele, nada do que veio a existir, sem ele, nada poderia ter feito. E nós estamos aqui por causa dele, por causa da palavra. Aleluia, vamos orar. Amado Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, estamos mais uma vez aqui, Senhor, na Tua presença, porque assim como Pedro um dia disse: para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Pai, nós estamos aqui mais uma vez sedentos e queremos agradecer, Senhor, por esse projeto, por esta semana ao qual nasceu no seu coração, Pai. Nós estamos aqui e clamamos, Senhor, pode avivar a Tua igreja. Nós estamos com fome, com sede de Ti. Seja bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Nós estamos aqui por Tua causa. Tu és o centro, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te adoramos e nós Te agradecemos, Pai, porque assim como ontem o Senhor se fez presente, eu sei que hoje já tem uma palavra para os nossos corações, e que todos nós venhamos guardar, e que esta palavra, em nome de Jesus, venha frutificar a cada dia, e que nós venhamos sair por essas portas e ser exemplo, que as pessoas possam ver em nós o Cristo que se fez carne, que veio nos buscar, que veio nos resgatar. Aplauda o Senhor nessa noite. Vamos exaltar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Porque Ele já está nesse lugar. Aleluia. Jesus, obrigado pela Tua presença, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus. Início dessa palavra, com Deus Altíssimo. Mistério
paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Eu estou aqui no Salmo 126. Quando o Senhor trouxe a restauração de volta a Sião, nós ficamos como quem sonha. A presença do Senhor é maravilhosa. Queridos, eu nunca imaginaria, nunca, que numa semana de estudos, a presença do Senhor fosse tão maravilhosa como ela é. Por isso que Moisés disse: se a tua presença não for conosco, nós não sairemos daqui. Porque ele sabia do que ele estava falando. Amém? Vem cá, pastor. A igreja pode se assentar? Já vem falando em línguas. Deus seja louvado. Hoje o tema é a mensagem dos evangelhos sinóticos. Como eu disse agora, nós estávamos na semana passada, as mulheres também orando, às terças-feiras, e nós, de sexta-feira, nós temos oração aqui. No meio da oração, o Senhor me mostrou a igreja assim. E eu agradeço a Deus por isso, porque nós estamos buscando a palavra. Buscando a palavra. E hoje eu tenho certeza que é mais um dia de bênção. Pastor Fabiano Gomes dispensa aqui comentários, né? A igreja já o conhece. Ele está dando aula aqui nesta igreja. Toda terça-feira nós temos um curso de teologia, Foco EAD, do qual eu também participo. E ele é o diretor desse instituto bíblico. E ele tem sido bênção neste lugar. E todos os pregadores, todos os professores que estarão aqui, que já estiveram aqui hoje, né? O pastor faz parte desse contexto. Nós pedimos muito a Deus, pedimos a direção do Senhor. E vamos lá para mais um dia de alegria, de revelação da palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu quero saudá-los com a graça, com a paz e com o amor em Cristo Jesus. Eu estou pleno e eu estou convicto de que Deus vai fazer algo extraordinário nessa noite, não porque eu quero, não porque você quer, é porque Ele já está aqui e vai fazer. Esta semana é uma semana que eu tenho experimentado, e eu tenho experimentado coisas extraordinárias da parte do Pai. Alguém poderia dizer: você quer em milagre? E eu digo: eu sou o milagre. Só que tem um detalhe muito importante, que eu posso estar equivocado. Eu posso estar equivocado. Se eu estiver, peço perdão. Mas em nenhum momento das Escrituras eu não encontrei até agora em nenhuma página Deus falando: eu faço milagre. Mas eu vejo nas Escrituras milagres acontecendo de forma extraordinária. Sabe por quê? Porque para Deus não é milagre. Deus, Ele faz assim, ó, piscar de olhos. Para nós pode ser milagre. Quando Deus diz: e haja luz, e houve luz.
Para Deus disse, ouve, haja, e então aconteceu. Faça, e então acontece. E Deus, na ótica de Deus, não há milagre. Para Ele, isso é coisa natural. Para nós é sobrenatural. Para nós é sobrenatural, mas para Ele não. Por isso, quando Jesus chega ao ensinar os discípulos, dizendo o seguinte, olha, quando orar, você deve orar da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que mais? Venha. Que mais? E seja feita a tua vontade aqui, como? Sabe o que significa isso? Que na terra, onde Jesus estava, ali naquela região da Palestina, eram os céus abertos. Portanto, onde eu estou, o céu está aberto. Onde você está, o céu está aberto. Você pode colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você pode colocar as mãos sobre o demoniado e o demônio foge. E é exatamente isso que nós vamos falar nesta noite, porque os evangelhos que foram relatados pelos apóstolos, ou melhor, pelos discípulos dos apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, os evangelistas que nós conhecemos eram evangelistas que relataram os céus abertos. Eles falavam dos céus invadindo a terra. E a gente começa a entender isso a partir do momento que a gente começa a assimilar algumas coisas, algumas questões essenciais que faz parte da história da igreja, que faz parte da trajetória da igreja, e são essenciais na nossa compreensão, porque ao longo da história existem argumentos e filosofias pelas quais tentam abafar as escrituras, tentam aprisionar a palavra de Deus, tentam tirar de nós a autoridade nas escrituras. Eu convido você a fechar os seus olhos, e você tem a liberdade de falar com Ele. Só que eu não quero que você peça que Deus fale com você, porque Ele vai falar. Eu quero que você peça, aliás, não peça nada. Se você puder falar com Ele agora, com o Pai, você simplesmente agradeça, porque o céu já está aberto e a palavra de Deus já está liberada sobre a tua vida. Pai, muito obrigado por essa noite, e muito obrigado por esse tempo, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por esta congregação, por essa liderança encabeçada pelo nosso pastor Rubens. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela manifestação da sua glória. O que nós queremos, ó Deus, é desfrutar da tua presença a partir da tua palavra. O que nós queremos, Senhor, é ser contagiados pela sua presença, de forma que ao sair daqui, o fogo que está em nossos corações seja visível a todos quantos não estiveram neste lugar, mas vejam em nós a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Antes, eu acho que eu vou fazer isso agora, para não... porque eu não sei o que pode acontecer depois. Então, porque antes de ser calvinista, antes de ser um presbiteriano formado, eu sou um pentecostal. Então, eu não sei o que pode acontecer. Então, eu vou apresentar para vocês esse livro que está à venda aqui embaixo, Teologia do Novo Testamento. É um livro que eu indico para todos, inclusive alunos. Certo? Eu quero ver de volta em agosto, na primeira terça-feira de agosto, alguns alunos que não estão mais. A irmã que está aqui, os irmãos que estão ali, alguns que pararam por algum motivo. Eu vou precisar que vocês retornem. Nós vamos começar
agosto, na primeira semana de agosto, terça-feira, vamos falar sobre cartas de Paulo, as cartas pastorais, Timóteo, Tito. Então você não pode faltar. E você que não está matriculado, você deve se matricular. Agora, até lá, você pode apreciar esse material. Não é isso, pastor Rubens? Está na mega promoção ainda, né? Tá? Então, procure o pastor Rubens lá embaixo. É um livro super indicado. E tem os meus livros que não tem, Amor Contagiante, e ainda há Pastores. Livros pelas quais, se você não tem, você deve ter, adquirir, e você vai ser edificado e vai abençoar no nosso ministério. Amém? Amém. Eu não sou vendedor, eu não sei vender, eu só sei apresentar, eu só sei escrever. Então, eu só falo uma coisa: compra. Tá certo? Compra. Evangelhos sinóticos é nada mais do que uma das disciplinas da cadeia chamada Teologia do Novo Testamento. E quando eu vejo isso, que eu estou risada, já que fica fora. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre a mensagem. A disciplina Evangelho Sinótico é muito complexa. Ela é muito extensiva. Mas, graças ao Pai, que revelou ao coração do pastor Rubens o tema, que a princípio eu confesso que achei muita dificuldade. No entanto, a mensagem em si, eu vou me concentrar nisso, ela não é complexa, porque é uma única mensagem. Então, eu quero começar falando do período chamado interbíblico. É o período pelo qual os 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento, Deus se calou. Esse foi o período pelo qual Deus não fala, mas Deus trabalha. Esse é o período pelo qual Deus não usa profetas, mas usa ações. É o período pelo qual Deus está mobilizando, trabalhando, preparando para a revelação das revelações. Na verdade, o povo israelita viu o lamento de Salmos 74, verso 9, se cumprir nesse período, onde podemos ler: já não vemos os nossos símbolos, já não há profetas, nem entre nós quem saiba até quando. É um período onde havia muitas calamidades, perseguições, mortes. O povo está se espalhando. Desculpa. O povo está se espalhando. Olha, é um período pelo qual havia Deus prometido, falado. E quando Deus fala a uma nação, quando Deus antecede, dizendo: olha, vai acontecer, ele na verdade está dizendo o seguinte: ó, fique em paz, eu estou no controle de todas as coisas. Esse período chamado o silêncio de Deus também foi relatado pelo livro do profeta Daniel, que fornece uma visão prévia desses acontecimentos. Ele esboçou os principais acontecimentos históricos políticos dessa época através da visão dos 4 animais no capítulo 7, onde cada nação dominante, a partir da Babilônia, em seguida, sucessivamente pelo Médio Pérsia, Grécia e Roma, são representados por cada animal. E no capítulo 8, uma nova visão sobre um carneiro e um bode, todos os demais detalhes sobre esse período. Então, é o período pela qual a gente percebe que começa já, logo na sequência do período persa, em 536 a.C. É o período também onde Deus está preparando a nação. Os últimos profetas estão falando. Aqui você tem o período da reconstrução,
dos muros de Jerusalém também são levantados. Profeta Ageu, Zacarias, Malaquias profetizaram nesse período. Nesse começo, na verdade, aqui começa uma nova etapa de preparação, onde Deus está querendo que o teu povo conserve a palavra dele no meio da congregação. O que eu aprendo nesse período é que Deus, de certa forma, leva-nos a pensar que reforma ou avivamento só pode acontecer quando se tem a palavra de Deus exposta. A palavra de Deus, ela é remédio. A palavra de Deus é doce aos nossos ouvidos. A palavra de Deus, ela tem uma capacidade. A palavra de Deus tem a capacidade de curar, transformar. Ela tem o efeito de restaurar. Ela faz com que o morto ressuscita. A palavra de Deus, ela é a única maneira pela qual Deus, ele conserva inabalável nos tempos de crise. Tem pessoas que buscam ouvir a voz de Deus por diversas formas. Eu vou dizer para você uma coisa: Deus continua falando por diversas formas, mas a palavra dele, a Bíblia Sagrada, é a única, impertível. Começa então o período pela qual, o período anterior, você vê a reconstrução do templo. Ageu profetiza que a glória da segunda casa seria maior. Você vê uma promessa, você vê uma expectativa no coração do povo. Mas agora, no período da Grécia, onde Alexandre o Grande assume o controle da política universal, e nesse período, talvez a gente fique pensando: puxa, mas o que há de bom nessa época? Simplesmente Deus estava trabalhando para que todos os povos conhecessem o poder de Deus. Nesse período grego, foi estabelecido um centro de comércio, cultura, idioma grego que quebrou as barreiras sociais, raciais e espalhou os seus domínios por todo o império. A contribuição de Alexandre para a civilização mundial foi de inestimável valor. Imagina você numa época em que a cultura grega começa a fazer parte do dia a dia de todos os povos daquela época. Todos começavam a falar o grego. Tinha uma compreensão da cultura, da moeda, tinha compreensão do que estava acontecendo. Ou seja, havia uma única linguagem. A filosofia grega começa a ser estudada. E aí a pergunta dos profetas, ou melhor, a pergunta do povo judeu daquela época poderia ser: onde está o meu Deus? A resposta: Deus está trabalhando no meio do teu povo. Veio o período egípcio. E é nesse período que a versão grega das escrituras hebraicas foi encomendada. Sabe o que significa isso? A Bíblia no Antigo Testamento, que era era apenas lido no hebraico, agora está traduzido no grego. Em outras palavras, a Bíblia passa a ser o alvo de estudo para todos os povos. A pergunta é: onde está o Senhor? Deus está trabalhando no silêncio. A colônia judaica do Egito e no norte da África era tão grande que essa tradução se tornou imprescindível.
Nesse período, a Palestina sofreu o processo de helenização, cultura helênica, gradual e pacífica, ou seja, o povo judeu passa a falar grego, a ouvir grego, começa também a estudar a cultura grega, mas ao mesmo tempo começa a ensinar aquilo que estava na lei e nos profetas para outras nações helênicas. A pergunta é: onde está o Senhor? Ele está trabalhando no silêncio. Vem o próximo período, chamado de período sírio. Uma verdadeira perseguição, terror, de proporções sem precedentes. A nação judaica foi perseguida, maltratada. Na sequência, você tem o período macabeu. A Judéia ficou livre de todas as tropas estrangeiras. A partir do ano de 142, passou novamente a ser um governo independente até o ano de 63 a.C. Um período de muita confusão, mortes, sangue. A pergunta é: onde está o Senhor? A resposta: Ele está trabalhando ainda no silêncio. Roma assume o controle, intervém em Jerusalém, e começa então o período onde os judeus passam a ser tratados de forma generosa. É uma generosidade meio falsária, mas o judaísmo, aquilo que estava no coração de Deus, a palavra de Deus pela lei dos profetas, agora estava legalmente reconhecida pelo Império Romano, o que significa que todos os povos da época teria acesso às Escrituras. A pergunta é: por que Deus ficou todo esse tempo em silêncio? Porque Deus estava ensinando por meio da história que Ele não precisa falar só com palavras, mas Ele fala, e Ele fala fazendo, agindo, cuidando, restaurando, restabelecendo o controle. A visão que Daniel tem é que naquela estátua todos os impérios teria dias contados, mas chegaria o dia que o império, o único reino, estaria reinando para todo sempre, iria começar de uma vez por todas e jamais teria fim. O reino da Babilônia começou, terminou. O reino da Pérsia começou, terminou. O reino da Grécia começou, terminou. O reino da Síria começou, terminou. O reino macabeu começou e terminou. O reino de Roma começou, terminou. Mas o reino do Rei Jesus começou e não tem fim. Amém. Agora, o que eu preciso passar para você, que você precisa entender aqui, em toda essa introdução, a palavra sinóticos, eu vou primeiro definir isso para depois definir o Evangelho. Sinótico vem dos dois vocábulos gregos que pode ser traduzido na nossa língua portuguesa de visão conjunta, ou visto de um ponto de vista comum. Só que eu estava analisando pela ótica
da estética da filosofia, eu entendi que sinóticos também é mais ou menos, deixa eu tentar explicar, é mais ou menos o seguinte: você tem a capa desse livro, e o pastor Rubens, que está na frente, ele tem uma visão. O pastor Rafael, que está na outra posição, ele tem uma outra visão. O Oliveira, o nosso diácono Oliveira, ele está ali, tem uma outra visão. Mas é uma coisa só. Cada um tem uma perspectiva, cada um está num quadro, num cenário, e tem uma perspectiva, uma visão do quadro, da realidade. Então o sinótico é o quê? É uma visão comum. Os três têm uma mesma mensagem, os três têm a mesma ideia, os três têm a mesma essência, mas cada um tem um propósito, cada um tem um foco, cada um tem um objetivo, cada um tem um olhar totalmente diferenciado. Então a palavra evangelho, que alguns traduzem como boas novas, eu gosto de usar um termo, e o termo eu tenho uma notícia que vai abalar a tua vida. Não é uma boa notícia, é uma notícia excepcional que vai mudar a sua história. Então, qual é o significado da palavra evangelho? O evangelho é o mesmo que eu tenho uma notícia que vai abalar as estruturas da tua vida. Você não vai ser mais o mesmo. Mateus tem uma perspectiva desse evangelho. E a perspectiva de Mateus é que o livro do evangelista Mateus trata do Messias prometido no Antigo Testamento. Mateus, ele está olhando o evangelho como uma promessa. Deus cumpriu, Deus falou e disse que ia fazer, e agora está realizando. Agora a palavra de Deus está entre nós. Mateus começa a mostrar um Jesus, na verdade um Deus conosco, o Emmanuel, aquele que estava no trono e agora está entre nós. Mateus está olhando para o teu povo judeu e está dizendo: olha, o Deus que fez uma promessa lá em Gênesis, e a partir de Gênesis ele cumpriu. Ele não é um Deus que volta atrás com a tua palavra, ele é o mesmo. Mateus encoraja os judeus convertidos a perseverar na luta pela proclamação do reino de Deus. Diga comigo: reino de Deus. Mateus encoraja homens e mulheres que tinham características judaicas, que nasceram do berço da lei. E Mateus começa a encorajar, mostrando que agora a lei, ela está encarnada no coração. Não é a lei na tábua, é a lei dentro do nosso interior. Mateus, ele também ensina a catequizar, a discipular os novos convertidos. Então, qual é a perspectiva de Mateus? Ele seleciona a mensagem do reino de Deus, falado, ensinado por Jesus Cristo. Diz: ó, o reino de Deus o reino de Deus o reino de Deus E na medida que ele está falando que o reino de Deus está entre nós,
os ouvintes de Mateus estão sendo impactados por uma mensagem. E essa mensagem é: arrependei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. Marcos, ele tem uma outra perspectiva, um outro olhar do Evangelho. Marcos agora está reanimando os novos convertidos à fé cristã a manter-se diante da perseguição de Roma. Porque o imperador romano dizia: eu também sou Deus. E o Evangelho diz: não há outro Deus, é um só Deus. Então os novos convertidos estavam sendo ameaçados. E agora o que eu faço? Eu creio ou não? Então Marcos diz: olha, para de conversa, creia. Se crer, se batizado, será salvo. A mensagem de Marcos é mais simples. A mensagem de Marcos é urgente. A mensagem de Marcos é uma mensagem que enfatiza as ações. Ele está dizendo: o rei dos reis, o rei dos reis. Não é Roma que fica no seu gabinete mandando, que fica no seu gabinete ordenando. O rei dos reis está entre nós, curando, libertando, transformando, restaurando e salvando. Essa mensagem estava sendo acompanhada por toque. Jesus estava, eles ouviam, os discípulos tocavam as mãos e eram curados. Não era uma mensagem apenas falada, mas era uma mensagem demonstrada com poder. A ideia de Marcos é: vocês parem de querer cultuar Roma, ou o Império de Roma, porque Roma, na verdade, está com seus dias contados. O Império de Roma não tem valor. O imperador, ele só quer a fama. Mas eu conheço um, que é o Rei dos Reis, e ele já está no controle de tudo, e ele não só está mandando, ele está fazendo. O discurso de Marcos é o discurso onde mostra o papel do cristão em não querer ficar se bajulando nas suas expectativas, mas se mergulhar no meio do povo, ministrando cura, ministrando libertação, ministrando transformação e dizendo: quem quiser ser o primeiro terá que ser servo. A mensagem de Lucas Lucas, um discípulo de Paulo, e Lucas, ele começa a relatar para um homem chamado Teófilo. E ele fala para esse homem que tinha concepções filosóficas da Grécia. Porque no mundo grego, o homem perfeito é um homem malhado, é um homem de posses,
é um homem que fala bonito. No mundo grego havia vários deuses e cada um tinha uma especialidade. Lucas chega para esses gregos e diz: só há um homem perfeito, só há um homem ideal, só há um homem que é também universal. Que homem é esse? Esse homem, ele toca nas feridas do leproso e não se corrompe com a lepra, mas cura o leproso. Esse homem, ele toca a viúva, acolhe a viúva e devolve a ela a dignidade. Esse homem é um homem que se aproxima do órfão. Esse homem é um homem que pega os pães e os peixes e não pede por milagre, ele só agradece e o milagre acontece. Esse homem é um homem que tem a habilidade de entrar nas neurociências, a pediatria. Esse é um homem que tem não uma especialidade, ele tem todas as especialidades. Lucas está dizendo: eu sou médico, mas eu conheço o médico dos médicos. Lucas está dizendo: eu tenho saber, mas eu conheço aquele que conhece todas as coisas. Lucas está dizendo: eu sei toda a filosofia grega, mas eu também sei que a filosofia grega se curva ao Rei dos Reis. Lucas, ele mostra que a salvação é em Cristo e que a salvação não é da alma apenas. Ele vem salvar a alma, ele vem salvar o corpo, ele vem salvar o espírito, ele vem salvar o casamento, ele vem salvar as finanças, ele vem salvar todas as coisas que estão ao meu redor. Ele é um Deus que quer realizar grandes feitos em todas as áreas da nossa vida. Mas Lucas fala da necessidade de mergulhar no reino de Deus. Diga comigo: reino de Deus. Reino de Deus. Ele retrata a necessidade de você viver não segundo a ótica da carne, mas segundo a ótica do Espírito. O que para os gregos eles chamavam de inteligência emocional, para Jesus ele fala domínio próprio. O que para a filosofia, a vida está centrada no homem. E o Lucas vem dizendo: não, a vida está centrada no Rei dos Reis. Onde a filosofia poderia dizer: você precisa mergulhar nas ciências para adquirir sabedoria. Jesus, em Lucas, Jesus é aquele que é o próprio saber. E quem mergulha na tua palavra tem a sabedoria do alto. Ele enfatiza aqui uma vida no Espírito, é uma vida de intimidade com Jesus. Porque Jesus não elege,
não tem favoritos. Jesus não tem favoritos. Jesus tem íntimos. Intimidade você adquire. Intimidade. Tem dia que eu tenho prazer de estar só. Minha esposa não está em casa. Ninguém está em casa. O celular está desligado. E eu digo, que bom. Eu posso falar o que eu quiser. Porque o meu Senhor está aqui. A intimidade gera satisfação. Lucas retrata que a vida do cristão é uma vida de oração. Mas então eu oro para pedir? Não. Você ora para agradecer. Existem momentos que eu peço. Mas eu fiquei pensando que eu cheguei a uma conclusão que quando Jesus se depara com um coxo, com um endemoniado, com um paralítico, eu não sei vocês, mas eu posso estar equivocado, mas eu percebi que Jesus não chega e diz, Senhor, em nome de Jesus, cura, faz. Ele simplesmente diz, levanta, vai, levanta, vai, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, os teus pecados estão perdoados. Agora Mateus, Marcos, Lucas concluem os evangelhos dizendo assim: vocês que são discípulos de Jesus devem fazer o mesmo. Amém. Então, eu cheguei à conclusão que eu não posso ficar perdendo tempo, fazer Deus cura fulano, eu já posso pôr a mão sobre ela e ela vai ser curada. Porque o nome de Jesus tem poder e Jesus está em mim. E se Ele está em mim, frutos maiores acontecerão. Paulo fala em Efésios capítulo 1, Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Então eu não preciso pedir bênção, eu já sou abençoado. Se você já é abençoado, o que você precisa fazer? É abençoar. Eu já sou abençoado, então abençoa. Agora, o curioso desses sinóticos é a sua mensagem. Abra comigo, Lucas 23, 38, acompanhe aqui. É interessante observar que Lucas ele retrata exatamente o projeto de Deus nas três óticas, seja Mateus, seja Marcos ou Lucas. Olha só o que está escrito em 23, 38. Jesus está no madeiro, na cruz, está sendo erguido, e lá na cruz, ainda sendo erguido, olha o que acontece, coloca-se sobre a cruz, coloca-se sobre a tua cabeça, uma inscrição escrita em letras grego, latim e hebraico: este é o Rei dos Judeus. Mas por que está
escrito em grego? Por que está escrito em latim? Por que está escrito em hebraico? Simples, porque no período interbíblico Deus estava unindo nações, povos e raças para que todos pudessem entender a única mensagem: esse Jesus de Nazaré é o Rei. Mateus numa perspectiva hebraica, Marcos numa perspectiva latim, romana, Lucas numa perspectiva grega, da filosofia grega. As três expectativas agora numa única mensagem. Qual é a mensagem? Cristo está sendo erguido na cruz por mim e por você. A mensagem que Mateus queria passar para os hebraicos, para os judeus, a mensagem que Marcos estava transmitindo para os romanos, a mensagem que Lucas estava transmitindo para os gregos, é uma só: o reino de Deus chegou. Chegou? Sim. Ele é o Rei. Quem é o Rei? Jesus. Mas para os hebreus, o Messias esperado deveria ser exatamente alguém rico, poderoso, alguém que falasse bonito, alguém que falasse de forma elegante. Para o mundo grego, o rei é aquele que estava exatamente como um homem ideal, bonito, elegante, ou seja, mais um dos seus deuses. Para os romanos, o seu rei é um homem César, é um homem que está no governo da economia. Mas agora a mensagem do Evangelho é: Jesus crucificado é o Rei. Mas crucificado não bastasse ser de Nazaré, não bastasse crescer sem muitas posses, não bastasse ser alguém desprezível no olhar. Crucificado não é possível. Para os gregos é escândalo. Para os hebreus, alguns eram escândalos. Para os romanos era gozação. Rei, rei, esse é o rei de vocês, esse é o rei de vocês. Ah, está morrendo. Só que esse rei, João, ele fala uma outra perspectiva, que eu não vou entrar em detalhes de João, mas aí ele fala, não está aqui, dá para a tua Bíblia, João 14. E ele fala, João 16. Bom, fugiu da minha memória. João fala,
alguém me ajudar. Jesus declara: eu sou o caminho, a verdade, a vida. 14:6. Como? João 14:6. Quem pode ler? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Caminho? Por que caminho? Porque para os latins, para os romanos, a única forma de você mostrar sua realeza é na arquitetura, é nas pontes, é nas estradas, é nos caminhos. Os romanos tinham aquela coisa: nós sabemos ser o rei do universo. Por quê? Nós criamos aqui, que nós temos a melhor engenharia, nós temos a melhor arquitetura, nós sabemos construir caminhos onde as mercadorias chegarão até os confins da terra. Mas para os gregos, eles diziam: eu sei da verdade, eu conheço a verdade. A verdade é que Aristóteles disse. Não, a verdade é que Platão falou. A verdade é que... Mas para os judeus, eles tinham aquela coisa de: nós temos vida. A vida está na lei. Medita na lei que prosperará. Jesus entra e diz: olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Eu sou o caminho. Que Roma tanto fala. Eu sou a verdade que as filosofias gregas tanto querem ensinar. Eu sou a vida. Mas que verdade é essa? Que caminho é esse? Que mensagem é essa? A mensagem é: Paulo explica em suas cartas dizendo: olha, essa mensagem é loucura na compreensão grega, é loucura na compreensão romana, talvez até loucura na compreensão judaica, mas uma coisa é certa, ela é poder de Deus. Mas que mensagem é essa? Diga comigo: o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. Buscar em primeiro lugar o... Buscar em primeiro lugar o... É a... Sua justiça. E quando eu entendo que eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu devo entender que o reino de Deus é o poder de Deus em manifestação de carne e osso. É o poder de Deus, é o sobrenatural agindo no natural, é os céus invadindo a terra. Então, quando o reino de Deus chega, demônios saem. Quando o reino de Deus chega, enfermos são curados. Quando o reino de Deus chega, pessoas são libertas. Quando o reino de Deus chega, vidas são salvas. Então, quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, porque a sensação é assim: eu vou pôr a mão sobre um irmão, mas quem sou eu? Sou pecador, sou miserável. Quando se busca a compreensão exata de que o reino de Deus e a sua justiça
eu estou dizendo: o poder de Deus está sobre mim. Eu não sou pecador? Sim. Mas a justiça de Cristo pagou pelos pecados. Logo, eu não tenho mais que me remoer por aquilo que eu já fui, por aquilo que já aconteceu. Agora eu sou uma nova criatura. E como uma nova criatura, Cristo em mim é a esperança da glória. Qual é a mensagem dos evangelistas? Arrependei-vos, porque já chegado o reino de Deus. Então quando eu me arrependo, quando eu me rendo ao Senhor, acabou. O meu coração contrito, Ele aceita como sacrifício vivo, santo e agradável. Portanto, eu me mergulho naquilo que Deus quer. Então eu passo a pôr as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Eu ponho as mãos sobre as pessoas e elas são alcançadas. As minhas palavras passam a ter poder. Aonde eu estou, Deus está. Qual é a mensagem do Evangelho? Chegou o reino de Deus. A mensagem do reino é: Ele está no controle de todas as coisas. Então, por que eu devo ficar ansioso com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Por que eu devo ficar deprimido por uma perda, por um fato? Porque para os gregos, fato é aquilo que você vê. E o que você vê hoje? Rio de Janeiro está de mal a pior. Não é isso? É fato. Mas Jesus falou: eu não sou fato, eu sou a verdade. Verdade é quando você entende. Você não está mais olhando pela ótica da carne, mas pela ótica do Espírito. Paulo fala em Coríntios: agora eu não vejo mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu vejo agora segundo os olhos de Deus. Agora em mim está Cristo, Cristo está em mim. E se Cristo está em mim, portanto eu creio, e eu posso entender que todas as coisas elas vão ser idealizadas pela verdade na palavra de Deus. Quem está na verdade, quem permanece na verdade, quem anda na verdade, pode fazer todas as coisas em Cristo Jesus. Que todas as coisas são essas? Põe as mãos sobre o endemoniado. Põe as mãos sobre os enfermos. Eu já vi pessoas sendo curadas. Eu já vi pessoas sendo libertas. Eu mesmo. Eu sou fruto de milagre. Há muitos anos atrás eu recebi um diagnóstico. O diagnóstico era: o que você tem no teu cérebro
pode te levar à morte em 3, 4 anos. Quando eu cheguei na minha casa e vi meus irmãos falando assim, conversando entre eles. Hoje eu comprei o pano do funeral. Só que eu não estava acreditando nos fatos. Eu acreditava na verdade. Eu saí daquele contexto e fui para o interior, e chegando no interior, eu simplesmente falei, deixa eu pensar. Naquela época eu era gerente de uma metalúrgica. Naquela época eu era um jovem bem sucedido. Deixei tudo, fui para refletir um pouco. Eu estava então indo atravessar uma avenida no interior, de repente alguém me puxa. E era uma senhora alta, magra, mas bem alta, com cabelo amarrado de coque. E ela olhou para mim e falou assim, quando você nasceu, você foi desenganado pelos médicos. Sim, é verdade, como você sabe. Você foi curado. Sim, é verdade. O teu pai pegou você no colo e levou para um missionário manual de medo? Foi, como você sabe? Ele pregando você no colo, no estádio. Uau! Alguém te falou? Quando você tinha uns 3, 4 anos, você caiu da cama, bateu a cabeça e passou a ter várias convulsões. Você foi curado. É verdade. Mas eu também, ela falando, eu também vejo que você teve um homem que chegou para você e disse que você ia ser um dos maiores plantadores de igreja, um dos maiores pastores que estariam vindo várias igrejas, vários cantos da terra. É verdade. Quem te falou? Então amanhã você volta para a tua casa, faça os exames, porque você não tem mais nada. Em troca do quê? Depois disso, você vai ser demitido. Você vai perder todas as suas regalias. Mas na tua mesa não vai faltar o pão. Glória a Deus. Eu cheguei no outro dia, arrumei as malas e fui para o Hospital das Clínicas. Eu cheguei no médico e falei assim, faça os exames. Ele olhou e fez os exames e tal. Falou, vai levar uns 4 dias. Eu falei, não tem problema, só passa para constatar. A verdade é, Jesus me curou. Passou então 4 dias, o médico me chama para o seu consultório. Então ele olha e fala assim, rapaz, você não tem mais nada. Jesus te curou. Eu falei, você crê, doutor? Ele falou, creio. Mas por que você crê, doutor? Porque eu também sou pastor batista. Qual é a mensagem do Evangelho? Ele é o mesmo. Ele cura, ele liberta, ele transforma, ele restaura, ele salva. Qual é a mensagem do Evangelho? A mensagem é para os gregos, para os romanos, para os hebraicos. Para quê? Para os filósofos, para os engenheiros, para os religiosos, para todos os povos. A mensagem é uma só. Ele é o rei, é
Evangelho, a mensagem do Evangelho é: Ele permanece o mesmo lá com Moisés, o mesmo lá com Abraão, o mesmo com Davi, o mesmo com Paulo, o mesmo aqui com o pastor Rubens. Ele é o mesmo. Glória. A mensagem do Evangelho que os 3 evangelistas enfatizaram é: você pode crer, e se crer, ser batizado, será salvo. Assim não crê, uma coisa certa: lamento, mas o inferno existe e você vai ser lançado no inferno. Mas o Evangelho ainda mostra uma outra realidade: eu te escolhi, eu te chamei, eu te capacitei. Levanta-te e vai adiante, fazendo discípulos em todas as ações. Fica de pé em nome de Jesus. A mensagem que os gregos acharam escândalo. Aleluia. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Para os judeus, taxados de tanta religiosidade, no Antigo Testamento, os últimos profetas estavam dizendo: a glória da segunda casa é maior. Ao longo do silêncio de Deus, Deus estava desconstruindo a religiosidade. Deus estava desconstruindo os conceitos religiosos, e aí então chega Jesus e fala: eu sou a lei, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou o que sou, eu estou na criação, eu estou na tua existência, eu estou na tua formação, eu estou no teu crescimento, eu estou em cada etapa da tua vida. Então para de lamentar, para de reclamar, levanta as tuas mãos bem alto e glorifica Ele. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Levanta as tuas mãos bem alto e glorifica Ele. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Aleluia. Ele está no controle, Ele está no comando. A tua palavra ligada na palavra de Deus há poder. O reino de Deus é chegado, e aonde você chega, vidas são curadas, vidas são transformadas, vidas são restauradas. Essa semana a minha oração é que você fique com o coração alarmado, de modo que tenha sede pela palavra, anseio pela palavra, e anseia de modo tão magnífico, tão poderoso, em que você deseja deixar de comer para vir para ler a palavra. Você vai deixar de beber para meditar na palavra. Você vai deixar de comprar alguma coisa para ir
investir na palavra, porque a palavra era a mesma, ela não muda, ela não falha, ela não retrocede, ela permanece inabalável. A mensagem do Evangelho é esta: que creiam que Jesus é o enviado de Deus, e Ele é a palavra que encarnou em nós, e eu posso fazer o que Pedro disse na porta do templo para um homem que pedia uma moeda. Eu não tenho moeda. Roma tem, mas eu não tenho. Roma tem, mas eu não tenho. Roma tem, mas eu não tenho moeda. Mas olha para mim. Olha para mim. Pedro, com aquela convicção. Olha para mim, olha para mim. Levanta e anda. O que Roma tem é passageiro, o que eu tenho é eterno. Você pode olhar para uma pessoa e dizer: olha para mim, seja meus imitadores como eu sou de Cristo, olha para mim, Cristo está em mim, Cristo está em mim, eu garanto, Cristo está em mim. Eu sou pecador. Não. Deus olha para mim e vê Cristo em mim. Feche teus olhos. Olhando na marcha e canta na maravilha, feche teus olhos. Começa a falar com Ele. Começa a falar com Ele. Se tem alguém enfermo, pode vir aqui. Pode vir aqui. Se tiver alguém enfermo, surdo, paralítico, pode vir aqui. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Se tiver alguém com câncer, pode vir aqui. Se tem alguém aqui com alguma enfermidade, pode trazer aqui. Pode vir. Fato é o que o médico disse. Fato é o que o médico disse. Verdade é o que ele fala. Glória! Anda lá, malamassuri, anda lá, malamassuri, anda lá, massuri, anda lá, massuri, anda lá, mass. Em nome de Jesus, ser curado. Em nome de Jesus, seja curado agora. Em nome de Jesus, seja curado agora. Em nome de Jesus, seja curado agora. Os céus estão abertos. Receba a cura agora no nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja tu curado. Em nome de Jesus Cristo, seja curado agora em nome de Jesus. Pode vir. Em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. Receba a cura agora no nome de Jesus. Pode vir. Em nome de Jesus, seja curado agora no nome de Jesus. Receba, está curado. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro cura. Está curado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, está curado agora no nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro cura. O céu está aberto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, pode vir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro curado. Eu declaro curado. Em nome de Jesus Cristo. Oh Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro curado. Pelo poder do Evangelho que nós estamos pregando. A cura neste lugar. A vida neste lugar. A vida neste lugar. A vida neste lugar. Em nome de Jesus, o rio da água viva está sobre este lugar. Está curado. Vem, pastor Rubem, vem pra cá. Põe a mão sobre ele, tem muita gente ali. Pode pôr, está curado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, seja curado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro curada. Em nome de Jesus, eu declaro os céus abertos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro curado. Eu declaro os céus abertos sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu declaro curada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro curado. Eu declaro curado. Eu declaro cura sobre essa vida. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro curado. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro curado. Em nome de Jesus, eu declaro curado. Em nome de Jesus, eu declaro curado. Em nome de Jesus, eu declaro cura, libertação. Eu declaro em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu declaro liberdade do Espírito. Eu declaro a ação do Espírito sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo sobre a tua vida. Eu declaro o céu aberto sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu declaro agora curada a liberdade do Espírito sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro agora curado. Em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade seja agora destruída em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro curado. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro liberdade pelo Espírito sobre este lugar. O céu aberto sobre essa vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu declaro curada. Toda alegria, toda ação do diabo está caindo por terra agora em nome de Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus Cristo a liberdade do Espírito Santo sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro abençoado, curado. Em nome de Jesus. Pega a mão do seu irmão. Pastor Rubens. Depois você pega todos os testemunhos. O céu está aberto sobre a tua vida. Olha a mensagem dos sinóticos. O reino de Deus chegou. Chegou o reino de Deus. E aonde chega o reino de Deus, o diabo é destruído. O reino de Deus frutifica. Tanto numa criança, e por meio de uma criança, ele ensina. Só pode entrar no reino de Deus quem se assemelha a uma criança, na inocência de uma criança.
Eu sei que essa criança não é uma qualquer criança. Aleluia. Não é porque é uma filha de uns amigos. Não. Está gravando. Um dia você vai ver eu com o cabelo bem branco. Bem branco. Papai com o cabelo bem branco. Você vai ver esse vídeo. E você vai compartilhar com todo mundo. Porque essas mãos vai curar muitas vidas. Muitas vidas. Essa boca vai falar de tal forma. Você vai para o Japão. Você vai para a Europa. Você vai para todos os cantos dessa terra. E você vai lembrar. Que o Espírito Santo está sobre todo. Cuide dela. A tua missão é cuidar dela. Eu quero encerrar. O céu está aberto para esse lugar. A mensagem do Evangelho é uma só. A gente entende que a teologia ela só alarga a nossa compreensão quando estamos cheios do Espírito Santo. Tá vendo aquela moça aqui, ó? Aqui, ó. De óculos. Linda ela, né? É linda ela, né? Coloca as coisas em ordem, tá? Chegou a hora de você voar. Coloca as coisas em ordem. Porque Deus vai confirmar isso muito forte no teu coração. Eu estou preparando tudo para você. Eu estou preparando um casamento. Eu estou preparando filhos. Mas você não tem ideia do que vai acontecer com você. Porque você precisa entender. Quando você colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. O reino de Deus chegou. Eu não quero abrir para perguntas. Eu quero abrir para você abrir a tua boca e agradecer a Ele. Se você crer que por onde você passar as obras do diabo são destruídas, então vai acontecer. Se você crer que por onde você andar as pessoas que estiverem enfermas, eu tenho plena certeza, se você chegar no hospital, os médicos não vão trabalhar mais. Porque o Evangelho do Reino de Deus é para mudar a cidade. Lucas fala em Atos que aonde os apóstolos chegavam havia uma confusão na cidade. Essa confusão era uma confusão santa, porque o Reino de Deus chega, todo o misticismo romano cai por terra. Todas as filosofias vãs caem por terra. Toda religiosidade cai por terra. E então Deus passa a usar pessoas que aparentemente são insignificantes para confundir os que se acham diante dessa cultura.
Meu Deus e meu Pai, nessa conferência teológica nós entendemos que a Tua graça é suficiente. E a Tua graça, ela é suficiente para fazer com que compreendemos e assimilemos ainda mais que o Evangelho é poder de Deus para transformar, para curar, para libertar, para transformar, inclusive mudar a história de uma cidade. Pai, Zona Norte não pode ficar mais do mesmo jeito. Senhor, esse bairro não pode permanecer mais do mesmo. A Tua unção está sobre nós para pregar. A Tua unção está sobre nós para curar. A Tua unção está sobre nós para declarar liberdade aos cativos. A Tua unção está sobre nós para proclamar a mensagem do Reino de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que Teu povo saia deste lugar colocando tudo isso em prática para o louvor do Teu nome. Amém. Se assentem só um instante. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Salmo 119, 105. Podemos todos falar juntos? Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Uma lâmpada, gente, uma lâmpada no período bíblico era uma lamparina. E não era uma luz forte, não era um holofote, não era um refletor que ofusca a sua visão. Era uma luz suficiente para guiar o seu caminho. Então, irmãos, o Evangelho é isso, a teologia é isso, é a busca pela palavra, a busca pelo entendimento, Evangelho puro e simples. Amém? Irmãos, pequenos avisos. A gente está tendo uma exposição de quadros lá embaixo, de quadros e gravuras, chamado O Verbo se Fez Quadros. É do artista plástico Leandro Nunes, é isso mesmo? Leandro Nunes. Também estamos com uma mesa de livros para serem vendidos, livros teológicos e também as literaturas do professor Fabiano. Tá? E também agora a gente vai ter uma confraternização com um chazinho, talvez tenha uma torta. E já que hoje a gente teve um culto, nós queremos encerrar com um pequeno louvor baseado na oração que Cristo nos ensinou. Podemos todos ficar em pé, por favor? Que
Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, Pai, e a presença do Espírito Santo seja sobre todos nós, continuamente, hoje e sempre. Amém.